Muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Virar Referência. Hoje o episódio é diferente porque em vez de falarmos apenas sobre uma data comemorativa, nós vamos falar sobre aquilo que realmente sustenta qualquer data, qualquer relação e qualquer marca, o amor. Mas não um amor limitado ao romance, não um amor reduzido a uma troca comercial e muito menos o amor usado apenas como argumento de venda. Hoje nós vamos falar sobre o amor como conexão, consciência e posicionamento. O episódio de hoje faz parte da campanha Amor que Sustenta, um movimento que nasce da vontade de ampliar o olhar sobre o que significa celebrar o amor. Porque o amor não existe em uma única forma. Ele está no namoro, sim, porém também está na amizade, na família, no autocuidado, na fé, no cuidado com a saúde. E quando marcas escolhem comunicar o amor com verdade, elas deixam de apenas vender e passam a contribuir. O amor, ele não nasceu para caber em uma data, nem para ser reduzido a uma troca comercial ou a uma única forma de sentir. O amor, ele é base, é escolha diária, é responsabilidade emocional. Ele se manifesta no namoro, quando duas pessoas constroem juntas. Na amizade, onde existe lealdade sem interesse. Na família, onde o cuidado permanece mesmo nas imperfeições. Mas existe um amor que sustenta todos os outros, o amor próprio. E o amor próprio que define como nos relacionamos, como nos posicionamos e como nos permitimos ser tratados. A ausência desse amor gera feridas silenciosas, baixa autoestima, insegurança, desconexão emocional. E cuidar de si não é egoísmo, é consciência. O verdadeiro amor não é posse, é presença. Não é aparência, ele é essência. Quando marcas escolhem falar de amor com verdade, elas deixam de apenas vender e passam a contribuir. Contribuir para relações mais conscientes, para narrativas mais inclusivas e para uma sociedade que valoriza o ser, não apenas o ter. O amor que transforma o mundo começa em nós. E para aprofundar essa conversa, eu tenho o prazer de receber duas mulheres com visões complementares sobre esse tema. Cristina Betâmio, mentora em autodesenvolvimento, psicanalista e consteladora familiar. Ela foca no ser integral, a mente, o corpo, a alma, e ela trabalha o amor próprio como base das relações saudáveis e do equilíbrio emocional, mostrando como aquilo que vivemos internamente impacta diretamente a nossa vida pessoal, profissional e nossos vínculos. E além disso, eu recebo a Danúbia Helmish, estrategista de marcas e carreiras globais, que vai nos conduzir por uma reflexão sobre a essência, identidade e propósito. E como o amor, quando vivido com verdade, se transforma em posicionamento e impacto no mercado. Ao longo do episódio, nós vamos conectar aí o amor, né, meninas? Sejam muito bem-vindas ao podcast. Obrigada. Prazer estar por aqui. Com certeza, Júlia. Hoje estaremos aqui abordando um tema que nós temos em conexão como um grande valor dentro da nossa atuação, né? Então vai ser maravilhoso essa troca. Com certeza. E também nós vamos trazer alguns exemplos de marcas, né, que decidiram apoiar esse movimento, empresas que acreditam que comunicar com verdade é mais importante do que vender com uma certa urgência. E antes de entrarmos em alguns pilares do amor, eu quero começar com uma pergunta simples para vocês duas, para a gente começar a agitar esse tema sobre amor que sustenta. Qual foi uma experiência real da sua vida que te ensinou o que isso significa hoje para vocês? Cris, se quiser começar, fica à vontade. Tá bom. Olha, é uma pergunta que me leva, né, a pensar em muitos momentos da minha vida pelos quais eu passei. Mas eu diria que eu poderia dizer dois momentos, que foram dois momentos em que eu vivi esse amor que sustenta verdadeiramente. A mudança de país, porque hoje eu moro no exterior, e esse é um momento que
parece ser uma coisa muito, assim, teoricamente simples, né? No sentido de, ok, fiz uma escolha, vou mudar de país, mas que envolve muitos lutos que não são falados, não são, muitas vezes, nem percebidos, porque você deixa parte da sua identidade, né? Quem você era, você aqui não é mais, a profissão que você tinha lá, aqui você não tem mais, você não tem mais a família, você não tem mais os amigos, a rua que, né, você cresceu, tudo aquilo que você conhecia como história muda, inclusive a língua. Você deixa de falar a sua língua materna. Então, é um momento em que a gente precisa desse amor que sustenta, para a gente poder se sustentar. E aí eu digo que ele vem dos amigos, da família que estão ali torcendo por você, né, que estão ali, mesmo distantes, estão presentes, e vem principalmente desse amor que a gente tem aqui, ó, que existe aqui dentro do nosso peito, que é a nossa verdadeira essência, que é o amor que nos sustenta verdadeiramente, que é essa nossa centelha divina, né, a nossa conexão com Deus, Deus que existe dentro da gente, que nos fortalece e que nos mantém realmente ali com consciência para enfrentar qualquer desafio. E a mesma situação foi quando eu adoeci, eu tive um câncer de mama, e foi, assim, fundamental esse tipo de movimento interno e da família, que foram os meus novos amigos aqui, que me sustentaram também. Família do Brasil e, presencialmente, os amigos que se tornaram, né, as minhas conexões que se tornaram a minha família aqui. Linda, linda história, né, Danúbia? A Cris são experiências, né? E eu falo que as experiências é o que marca, que nos ensinam, né? E isso a gente traz para dentro de marcas também, né? Tão falado hoje de viver experiências. Bom, Júlia, mas no meu caso eu vou trazer aqui o amor como um valor, né? O amor que sustenta dentro dos nossos negócios. Em negociações, em partes profundas, o amor que sustenta me direcionou a ter ele cada vez mais forte quando em certas negociações a gente leva ali uma puxada de tapete, né? Alguma negociação entra como um valor ali o não amor ao próximo, o querer aproveitar de alguma situação para poder ter vantagem nos negócios. E isso aconteceu comigo em uma situação onde estava ali mediando dois grandes empresários e um deles não tinha o valor o amor como um valor, né, dentro das suas atitudes. E, e eu, no meio dessa negociação, tive uma defesa ali em relação ao outro, e essa negociação ela foi para um outro lado ali, que levou em condutas que não fazem parte, né, do meu negócio, do meu ser, e isso a gente leva uma decepção, leva algum prejuízo, mas o que nos sustenta é o nosso valor em amor ao próximo. Eu defendi, eu tive amor ao próximo. Se ele não teve, desculpe, não é problema meu. Nossa, Aconteceu? Aconteceu, mas eu sim. sigo levando isso. E isso acalma. Eu não posso me referir ao outro, eu poderia ter feito igual para eu não ter levado prejuízo. Não, é você se conformar com isso para manter os seus valores. Então, essa foi uma situação que eu senti ali na veia e tive que fazer muita reflexão mesmo para superar, né, essa decepção. E o que me manteve foi o amor como valor. Que legal, né? A Cris trouxe a troca que ela teve bastante, principalmente ali do lado da família, do lado do apoio mesmo, né? E a gente também percebe esse lado
com você, da parte da conexão. E não a conexão com a pessoa, mas sim consigo mesma, né? Então, são alguns princípios que a gente tem do amor que levam... que amplia pra gente ter esse conceito do amor. E quando a gente fala, além desse conceito, nós também falamos do romance, também falamos de várias situações dentro do amor. O que muda na forma como marcas se comunicam e se relacionam com o público? Porque quando a gente fala de marcas, dando até o exemplo da Wine Ceará, que trabalha com vinhos, experiências, o vinho ele não precisa ser comunicado só como jantar romântico, né? Que aqui vocês estão com vinho também, né? Eu tô com água, mas elas estão com vinho, gente, porque é dia de celebrar, né? Não celebrar só o romance, mas o amor próprio, né, gente? E É isso aí. ele pode ser conexão entre amigos, família, celebração de conquistas, mas como que essas marcas se comunicam e se relacionam realmente com o público? O que vocês acham? Bom, falando em relação ao setor, né, de vinícolas, o vinho hoje que vem crescendo cada dia mais, principalmente aqui no Brasil, né, o consumo dele, e o consumo entre mulheres, né, tem um crescimento aí gigante no mercado. E eu sou uma consumidora de vinho, sou uma amante do vinho, e o vinho me traz ali sentimentos, emoções e de amizades verdadeiras que ele traz memórias ali de momentos com as amigas, momentos de relacionamento verdadeiro, né? Então, eu acho que quando uma marca traz esse propósito, esse sentimento de incentivar, né, o dia de celebrar o amor, não só para casais, mas sim de relacionamentos verdadeiros, seja entre amizades, seja entre filhos, seja entre irmãos, famílias, enfim, a gente traz propósito de marca. Quando a gente faz campanhas relacionadas a propósitos, a sentimentos, quando a gente atinge ali o sentimento e a emoção, ele é muito mais forte. Ele se posiciona de forma diferente, porque ele não se posiciona como venda. Hoje, qualquer campanha que ela é feita diretamente como venda, ninguém aguenta. Se Nossa, você não aguenta recebe mesmo. uma ligação, se você recebe uma ligação falando de, olha, eu tenho aqui um vinho maravilhoso para te ofertar, tal, você fala, não, não, não quero. Olha, eu tenho aqui um momento para te proporcionar uma experiência nesse momento de celebrar o amor com sua família, com quem é mais importante para você. Exato, Primeiro, exato. o A amor próprio. experiência, né, do É, cliente, a gente fala muito, né, Cris? exatamente. Eu acredito que a Cris, quando ela trabalha isso no próprio Instagram também, quando você vai anunciar, né, Cris? Você não traz ali a venda, mas você vai tratar o problema, né? Conta um pouquinho pra gente o Exato. que você acha. Gente, eu acredito na transformação. As pessoas não estão interessadas no produto, elas estão interessadas em saber o que aquele produto pode trazer para a vida dela, né? Qual é a transformação que é aquilo, qual é o momento, qual é a vivência, qual é a experiência, qual é o prazer, ou o aprendizado, ou o bem-estar que aquilo vai trazer, né? E no caso do vinho que a gente está falando, eu queria inclusive acrescentar algo que eu acho tão lindo, que é a gente aprender a sacralizar os momentos. Então, quando a gente fala em vinho, a gente pode estar pensando num momento de família, à mesa, né, um jantar, a gente sacralizar aquele momento, a gente usar vamos dizer, do sentimento que você tem, de você estar presente, de você, de forma verdadeira, aproveitar e pensar que aquele momento, ele é único, né? A gente geralmente vive no piloto automático e não se dá conta do quanto aquele momento é sagrado, porque ele não volta mais. Nossa, Então, demais. é a gente ter essa percepção de que todos os nossos momentos eles podem ser sagrados, no sentido de vivenciados em presença. Né? Então, eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa sempre estar atento. E a gente tem muito mais
felicidade no nosso dia a dia quando a gente vive assim, viva, presente naquele momento. Sim, e você até comentou nesses jantares em família, porque o vinho não representa só isso, mas nesses jantares em família também tem essa linguagem de amor que a gente fala que é a comida, né? Esse gesto emocional que eu acho super romântico quando o Gian cozinha pra mim, eu fico super animada, mas isso é bonito de se falar porque cozinhar é presença. E a gente tem aqui uma personal chef riquíssima, né? De essência, a Ana Alice. Que eu ainda não tive a oportunidade de comer a comida dela, que ela tá em Vancouver. Porém, ela traz esse gesto de carinho dentro da marca dela, né? Então, eu vejo que a comida é um gesto de amor também nesse dia do Valentine's Day, né? É verdade. É uma das linguagens do amor, né? A gente tem cinco formas vamos chamar, cinco linguagens de amor, formas como a gente demonstra o amor. E o fazer, né? Como você falou, eu fico tão feliz quando o Jean faz um jantar para mim, é uma linguagem de amor. Então, o cozinhar, o cuidar, ou então você elogiar é outra linguagem de amor, o toque físico é outra linguagem de amor, o presentear é outra. São 5 no total em que a gente se expressa de formas diferentes, né? E cada uma tem uma. E é muito importante, inclusive, a gente entender qual é a nossa e qual é a da pessoa com quem a gente se relaciona, Uhum. porque muitas vezes a gente, às vezes, tem uma muito diferente do outro e acaba acontecendo de você não se sentir vista porque ele não responde a mesma linguagem que você tem. Então, isso é muito Isso é interessante. muito verdade. Porque assim, você só descobre quando tá no relacionamento, né? E aí você vai Exatamente. perceber que a pessoa se sente amada de uma forma diferente de você, né? Isso é muito Exato. conhecimento próprio. Mas isso acontece muito entre pais e filhos também. Eu atendo também família, né, mães e tal, e vejo como às vezes existe uma coisa assim, uma de conexão ali que é simplesmente entender qual é a linguagem de amor do seu filho e vice-versa. Mas sobre a questão, né, da comida, só para complementar, o estar à mesa em família é fundamental. A gente ter pelo menos uma refeição do dia com nossos filhos, né, com o marido. Isso, inclusive, existem estudos que demonstram a diminuição de inúmeros casos, casos de, por exemplo, gravidez na adolescência, casos de crianças que vão para uso de drogas, melhora no resultado escolar. Existe uma série de estudos que demonstram a importância desse momento mesa. Então, a estar à mesa, preparar a comida, fazer essa ritualística do que eu acabei de falar, fazer aquele momento sagrado, uma vez por, né, uma refeição que seja, 10 minutinhos que se pare, é fundamental. Que legal. Eu vejo a experiência, né, do paladar na vida das pessoas marcante para o resto da vida. Quantas de nós, né, a gente não lembra daquela comida que a vovó fazia? Uhum. Daquela comida, nossa, isso daqui era a comida da minha infância. Não, e no Nossa, eu própria, estou hoje presenciando. na própria As construção de memórias marca, afetivas. quando as pessoas escrevem assim, aqui na minha cidade tem feijoada da véia. Gente, é a melhor feijoada da cidade, vocês não têm noção. Porque você já imagina, né? Uma senhora que é vó, que cozinha, que não sei o quê. Você já vem toda essa percepção de carinho que você vai ter na comida, né? Então isso é muito legal quando a gente faz essa associação até para criar marca. Acho isso muito legal, né? Sem Isso, e dúvida. na marca eles podem trazer isso como um propósito, como que trouxe essa, né? É a comida da véia, né? Então, Uhum. é que traz o quê? Se remete à comida da vovó. Sim. Então, e quando o produto em si entrega o que é comunicado, isso marca as Demais. pessoas, fica na mente. É uma marca que se posiciona na mente dos clientes.
E a gente fala muito aqui de família, né? E quando tem empresas como a Concierge Service USA que ajudam famílias em um momento extremamente sensível, como a Cris comentou, que é mudar de país, isso realmente é o amor aplicado no serviço também. Cris, conta pra gente um pouquinho como que foi essa experiência pra você. Eu diria que é assim, é extremamente importante quando você vai fazer uma mudança tão grande na sua vida, você ter esse tipo de acolhimento, né? Então, essa empresa, por exemplo, eu particularmente conheço as sócias, ela busca isso. O objetivo delas é um trabalho com propósito, né? No sentido de você acolher aquela família brasileira que é da sua cultura, né, que está chegando no país, incluindo uma série de áreas. Então, desde parte de imigração, visto, né, esse acolhimento de encontrar uma casa, de decorar, disso, aquilo, de ver essa parte financeira, né, enfim. A gente ter esse tipo de assessoria nos ajuda muito, porque, como eu falei, as conexões, né, essa sensação de amor que sustenta, elas trazem uma base de encorajamento muito forte. A gente, quando faz esse tipo de mudança, busca aquela nossa identidade que ficou lá, né, no país de origem, e de certa forma a gente encontra isso falando com as pessoas que falam a nossa língua, que conhecem nossa origem, tem a mesma origem que a nossa, entende a nossa cultura. Então, você ter esse tipo de movimento ajuda demais. É muito, muito, muito Que importante. bacana, né? E até comentando um pouquinho do que eu lembrei aqui, que às vezes a gente tem uma segurança, né, na nossa zona de conforto, né? Isso é meio óbvio, mas é bom lembrar que quando a gente está seguro, é que a gente está na nossa zona de conforto e muitas das vezes a gente não avança. Porém, a casa, a Cris até pode falar melhor do que eu. A casa é um símbolo de segurança emocional, né? A gente tem uma das marcas que apoiaram a gente, a Silo Skiffer, não sei se é assim se pronuncia. Até. Silo Skeffer. Sheffer. A Silo Skeffer trabalha com investimentos e moradia, e isso também é uma construção de base, né? Porque a casa é uma segurança que a gente tem, segurança emocional, te traz um conforto ali, principalmente quando você se muda de país, né? Conta pra gente, Cris, como que foi pra você se reencontrar numa casa nova? Sem dúvida, a casa, ela assim como o nosso corpo físico abriga a nossa alma, a casa abriga o nosso corpo, né? Então, ela é uma extensão de quem a gente é, vamos dizer assim. E você ter você escolher, ou enfim, você estar em uma casa que você se sente acolhida, independentemente, né, do que seja, onde seja, como seja, é muito importante. E esse acolhimento vem muito do que você gosta, de você olhar e se sentir, nossa, isso tem a ver comigo, isso você é o sentimento, né? Aquela energia que aquele local te traz, que te faz se sentir bem. Por exemplo, como eu mudei muito na minha vida, principalmente, inclusive na minha infância, eu passei a minha infância mudando por conta do trabalho do meu pai. Uma coisa que eu sempre tinha na minha mente era assim, eu mudei de casas muitas vezes, mas as minhas coisinhas eu levava. E as pessoas ali eram a referência. Então, a casa era diferente, mas aquilo que eu gostava, eu levava junto. E então é bem interessante essa reflexão, porque a gente percebe que pequenas coisas, pequenos objetos, pequenos, né? E principalmente quando a gente está falando de uma mudança de país, você ter alguém que te ajude, sendo da sua cultura, da sua origem, né, faz toda a diferença. Só para falar sobre a Silo Sheffer, o que eu acho muito interessante, inclusive o trabalho que ela faz, ela vai fazer agora um reality show para construir uma casa de container numa ilha que tem aqui. E vai ser um Airbnb. É uma coisa super diferente, uma coisa super inovadora,
E vem de uma mulher que eu conheço, que é uma mulher que tem uma história de vida incrível. E ela passou exatamente por essa situação, né? Vamos dizer assim, até pela história dela, em que ela veio para os Estados Unidos, ela não tinha nem onde morar quando ela chegou aqui. Então, eu acho que Nossa. essa essência dela traz, né? O fato de você ver, a gente vai trabalhando, a gente acaba se encontrando com coisas que realmente fazem parte aqui de coisas que a gente vivenciou. Com E ela hoje certeza. E, trabalha, e né? isso fala muito das relações que você vai tendo ali ao longo do tempo e principalmente na hora dos negócios, né? A Danúbia que consegue falar com mais propriedade do que isso. O amor próprio também ele tá fortalecido quando a gente faz relações com as pessoas, com negócios. Conta pra gente um pouquinho o que acontece nessa hora, Danúbia. Então, até pegando o gancho da Cris, no setor imobiliário, posso contar que uma experiência de um cliente que eu tive, após eu dar ali um treinamento dentro do Cresce São Paulo, para o setor imobiliário. E dentro de uma imobiliária, fizemos um processo de experiência, né? Criamos ali o que a imobiliária poderia oferecer de diferente, como que ela se diferenciaria. Nós temos ali corretores, enfim, que dão um mimo, dão um presente, enfim, para o cliente. E dentro da estratégia, nós desenvolvemos o storytelling para cada cliente ao adquirir aquela casa. Então, eu tinha uma ficha, uma anamnese, o qual eles conheciam um pouquinho da história da família, e quando eles recebiam a casa, recebiam a chave, eles recebiam ali uns mimos ali, enfim, da imobiliária, mas o que tocava a eles era o storytelling sobre a família e o que eles poderiam viver dentro daquela casa. O que tinha de gente que chorava. Aí você imagina o quanto isso fixava, e isso é, nossa, a experiência que eu tive na entrega da minha chave. A entrega era feita dentro, na casa, não era na imobiliária. Entende? Então, ali, ao ler isso, a família se emocionava, mulher, marido, os filhos, de que forma que eles vão lembrar disso e pensar a experiência que eu tive ao entrar nesta casa. E esperança, né? Porque quando você traz ali momento, assim, nossa, essa empresa pensou, ela observou isso em mim, da minha família, né? Então, assim, tem Maravilhoso. várias formas de a gente colocar isso nos negócios. É estratégia. Muitas. É Estratégia de você se estratégia. posicionar. Só que não tem estratégia que se mantém se ela não for de propósito, se não for de identidade dos gestores. Eu não falo de identidade de marca, tá? Porque quando muitas empresas veem isso, legal a gente abordar isso daqui como valor, mas se não for de ação, dia a dia, dos gestores, ela não se sustenta, tá? É muito de Então, ela se precisa entender, estar, né? Os exato, gestores se entender o que de querem, se né? entender, ver se isso faz sentido colocar, né? Não é, legal, eu quero fazer isso, mas faz sentido para você? Porque senão você vai começar e não vai manter. Senão você não vai colocar isso como cultura dentro da sua empresa. E aí seus funcionários não vão passar isso. E se você É. não colocar isso como um critério para você ter um funcionário qual representa a sua marca, também não vai manter. Não, e isso é um assunto muito legal, porque quando a gente fala sobre liderança, a gente fala muito do líder que sabe entender o outro e entender a si mesmo, a si próprio, por conta das emoções, da autoestima. Está muito ligado isso tudo, né? E até falando aqui, Cris, sobre autocuidado físico, né? Que autocuidado é amor próprio. E a Lica Domingues, ela trabalha com esse movimento e bem-estar como forma de fortalecer o corpo e a mente. E eu acredito que esse autocuidado, quando a gente fala não só de ir na academia, não só de treinar, mas também cuidar da mente, é muito forte, né? É fundamental. Nós somos um ser integrado, né? A gente não é separado, corpo, mente, emoções, tudo impacta um no outro.
Se você faz exercício, você ativa uma série de neurotransmissores que te liberam hormônios que te dão disposição, que te dão mais ânimo, né? Mesmo você cansada, quando você faz esse movimento, pá, aquilo dispara, né? Ao contrário, se você não tem uma mente forte em que você é determinada, porque você treinou isso aqui, a não permitir que o teu corpo te domine, ou seja, tô com preguiça, não vou, mas você aqui, ó, não falar, vai sim, porque quem comanda sou eu, né? Você também acaba relaxando. E as emoções também, a gente acaba pensando muitas vezes em função daquilo que a gente sente. E vice-versa. Se a gente tem um pensamento negativo, a gente começa a sentir coisas ruins, né? Enquanto que se você tem um pensamento positivo, você já fica mais calma, mais tranquila. Então, é fundamental esse tipo de movimento e buscar apoio, né, de pessoas que são especialistas nisso, como, por exemplo, a Lica, né, que você acabou de mencionar. Com certeza. Além disso, eu penso bastante que o amor, gente, às vezes eu tava assistindo, eu acho que vocês já assistiram, Sex and the City. E a gente vê a paixão por ela, pela personagem principal, que adora sapatos, né? Esqueci o nome dela, me fugiu agora. Mas ela ama sapato. Ela gastava muito em sapatos, assim, de US$ 500 toda semana. Então é muito dinheiro. Porém, às vezes a gente precisa se mimar, né? E quando a gente fala em se mimar, pode ser comprar uma roupa nova, pode ser cuidar do seu próprio corpo, por exemplo, fazer uma escova no cabelo, pintar a unha, um dia de spa. E quando a gente fala de mulher, né? E a mulher adora isso. E cuidar da pele também pode ser um ato de amor próprio. E a Luana Guedes, que trabalha com estética médica, com muito propósito, é uma das nossas clientes na Consultings. Ela tem um trabalho sensacional, que eu quero muito conhecer ainda. Ela é de Vancouver, tá no Canadá. Porém, os relatos que ela tem das clientes é muito interessante, porque a gente vê que não é apenas o serviço ali, né? É todo essa junção de sentimentos que a pessoa tem para estar ali. Bom, eu acredito que, além do amor próprio, a gente trabalha bastante com as análises que a gente tem de si mesma, né? E a Danúbia, ela tá fazendo uma mentoria ali, que ela juntou especialistas no eixo 26. Eu tô honrada de participar. A Cris é uma das participantes também. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós, Danúbia, o que veio você a criar essa mentoria para que a gente possa entender a si mesmo, para poder entender o nosso negócio. Eu sinto muito essa vibração, essa sinergia quando a gente fala do eixo 26. Eu falo que é o amor. Eu tenho uma coisa bem básica, que eu falo que o amor é o problema e a solução do mundo. A falta dele é o problema, e quando se tem ele é a solução. Se todos tivessem o amor ao próximo. Então, que eu falo que é um grande valor, e isso está dentro dos meus valores, dentro dos meus negócios, é o comprometimento com o próximo. No entanto, que o Eixo 26 é um projeto que nasceu ali, que eu, enfim, né, quem sabe um pouco da história sabe que foi um projeto de Deus. E ele, na primeira turma, são pessoas escolhidas estrategicamente com o primeiro critério: energia positiva. Isso, para mim, faz muita diferença. Muita diferença onde eu escolho clientes, onde eu falo não, lógico, educadamente, né? Mas aonde eu faço a seleção de clientes, porque eu acho que quando não tem essa troca, essa energia, esse amor envolvido de ambas as partes, não flui, não flui. Então, o Eixo 26 é o meu projeto do coração desse ano, onde eu tive o prazer de trazer ali empresários e empresárias que estão ali buscando clareza, direção e conexão com amor.
E isso nós vivenciamos, né, cada dia mais a cada encontro, né, Júlia, onde a gente vai se conectando, criando cada vez mais, vai fluindo aquela energia, e que isso meu coração explode quando eu vejo as pessoas se conectando. E eu quero aqui já fazer uma pontuação. Nossa, A gente vê demais. amor no que você faz, Júlia. Teu gesto, o teu brilho no olhar, ao falar aqui mesmo, ao entrevistar o seu programa, podcast, junto com a tua agência, a gente identifica isso. Então, por isso que a questão do amor, ou seja, qualquer outro valor que você tem dentro do seu negócio, ele não pode ser desenvolvido porque está em alta. Ele tem que ser de dentro, porque ele é transmitido. Não adianta eu falar que eu tenho amor e não transmitir, Não, entende? demais. Realmente precisa estar com um brilho no olho para acordar todo dia, querer fazer aquilo. E é interessante que muitas pessoas passam ali por troca de carreira, né? Faz toda essa transição. Porém, quando a gente pensa, por exemplo, em um ambiente corporativo, tem até mesmo a KR7, que trabalha com gestão emocional e prevenção de riscos psicossociais. É um amor que a gente vê dentro das empresas, né? Que tem esse cuidado, esse carinho com o colaborador. E está cada vez mais, principalmente aqui no Brasil, com a nova lei das empresas de cuidar dos funcionários, é o NR1. NR1, NR1, isso. isso mesmo. E eu acredito que a Cris tem muito para falar pra gente, né? Como que essas empresas podem ter todo esse cuidado com os colaboradores para que a empresa possa avançar? Então, não adianta a gente querer avançar, como a Danúbia falou, se a gente não expressa a nossa verdade naquilo que a gente faz, né? E quando a gente expressar a nossa verdade, considerando que a nossa verdade é esse amor que existe aqui dentro, a gente, para conseguir fazer esse movimento de forma que a empresa tenha sucesso com seus colaboradores, é você ser sempre fator de soma na vida do outro, é você tocar o outro com essência, com essa energia que está aí, que todos nós temos e que nos conecta, né, a todos. Porque somos exatamente a mesma coisa, dentro dessa essência aqui, nós somos a mesma coisa. Então, quando uma pessoa quer crescer no seu trabalho, quer crescer nos seus negócios, ela precisa ter essa consciência, porque essa é a nossa verdadeira identidade. E aí, tem muita gente que confunde, vamos dizer assim, mas eu não faço algo, meu olho não brilha, porque o que eu faço, eu não amo. Mas não é isso. É óbvio que a gente faz algo que a gente ama, é maravilhoso e de fato faz, vamos dizer assim, dá uma realização muito maior. Só que a gente pode fazer tudo com brilho nos olhos se a gente faz conectada com quem a gente verdadeiramente é. Quando você se ama, quando você está de bem com você mesma, quando você vive em presença, ou seja, você vive conectada com essa essência de luz que você é, qualquer coisa que você faz com brilho nos olhos. Porque a verdadeira identidade não é o que a gente faz, é quem a gente é. É o ser humano que a gente é. Então, viver assim, conectada com quem nós realmente somos, transforma a nossa vida, transforma as nossas relações, transforma as nossas carreiras, os nossos trabalhos, as nossas conexões, porque a gente passa a dar para o outro aquilo que a gente dá para a gente mesmo. É impossível você dar amor para alguém, você se conectar com alguém verdadeiramente, se você não se conecta com você verdadeiramente. Você não tem Uhum. como dar algo que você não faz para você, que você não tem, Não, né? Ô, com Cris, Então, certeza. e ainda fazer uma pontuação aí, que a questão, quando a gente se desconecta de si, o trabalho de desenvolvimento, de a gente trabalhar a saúde integrada, ela não é uma vez só, né, Cris? Pode falar isso. Não é, nossa, eu fiz um trabalho há um ano atrás. Não, nós temos imagina. sentimentos e emoções. E nós precisamos, e sempre nós estamos em alta.
ou baixa. E se num momento eu estou fazendo uma entrega no meu momento de baixa, essa é uma experiência ruim para o cliente. Eu não estou entregando tudo meu, porque eu não estou bem. Então, Exatamente. eu já tive experiências de clientes que eu tive que parar. Não, vamos fazer um tratamento aqui, vamos cuidar aqui da sua mente, porque não vai desenvolver. Aí tem aquela autocobrança, né? Não, mas eu preciso fazer, eu preciso entregar, mas não é o mesmo. Cuidado para você não queimar a sua marca, a sua entrega, o seu produto, por pensar que você precisa entregar. É Exatamente. Por primeiro isso que o cuidar de você. autoconhecimento, exato. Por isso que o autoconhecimento ele é fundamental. A gente se auto-perceber o tempo todo, a gente buscar esse tipo de processo. Eu vejo isso, inclusive, com clientes que buscam em momentos que não estão bem, entram em fases boas, mas aí já querem sair porque, ok, beleza. Passa um tempo, voltam, né? Vamos lá, porque caiu de novo, né? Só que eu acho que é um movimento que, e eu geralmente, quando eu, né, faço esse tipo de trabalho, eu gosto de trazer muito o olhar da educação, que é dar as ferramentas, transformar a consciência e o olhar para a pessoa perceber que ela, né, vive esses altos e baixos e ela mesma tem condições de andar com as próprias pernas, ela tem condições de fazer essa autopercepção, né? E tem condições de fazer as transformações necessárias quando precisa, porque é esse movimento e essa consciência que a gente tem que ter em qualquer coisa na nossa vida. Então, acontece, como eu falei, de ter gente que fica ali um tempinho e aí acha que, não, já melhorei um pouquinho, tal, e vai, mas não aprendeu, não teve a educação, não teve a expansão de consciência, ela, quando cair e vier um próximo desafio, não vai saber exatamente como reagir, como se resolver, como, né? Então, por isso que eu gosto muito desse olhar de aprendizado, no sentido de crescimento, de educação mesmo, de visão, de Ser conhecimento, consciente, né? de ser Consciente consciente. e não ser ignorante, né? Porque quando a gente fala que uma pessoa é ignorante, Exato. elas não querem aprender, elas não querem ir atrás, mas estar consciente ali da educação, do assunto. E falando até mesmo em consciência, a gente fala bastante consciência corporal, né? E tem a Carla, que ela trabalha com análise capilar para entender o terreno biológico. Gente, é uma consciência, um autoconhecimento que a gente tem que ter com muita prevenção ali do que você quer fazer com o seu corpo, para onde você quer chegar, porque saúde é consciência do ser humano, né? Acredito que a gente tenha muito a evoluir nessa parte ainda de ter consciência do próprio corpo. Tem até um exemplo que eu vi nesse último final de semana que eu estive num evento chamado Código da Conexão, onde um dos palestrantes foi o Alfredo Tanimoto, se eu não me engano. Ele estava surfando lá no Japão, nas ondas enormes, caiu, ficou tetraplégico, passou por várias cirurgias, vários tratamentos, e ele tinha apenas 2% de chance de voltar a andar. E a gente vê que a consciência do corpo levou ele a aprender muito sobre o corpo, a mente humana. E hoje ele anda. Hoje ele tem mobilidade total, anda às vezes com bengala, porém ele voltou a andar, né? Onde os médicos diziam que era apenas 2%, hoje ele tem essa mobilidade. Então eu penso que, assim, é muito a gente se entender conscientemente, né? A Cris deve Exato. trabalhar bastante isso. Sim, muito. Você citou esse trabalho da Carla, né? É você saber que o teu corpo precisa, aonde o teu corpo não está bem, né? Através de exames, que eu acho incrível, do cabelo, e aí você descobre o que dentro de você ali não está legal. A gente tem tecnologias avançadíssimas hoje, né? Por que não aproveitar desse tipo de possibilidade, né? Isso ajuda demais, porque às vezes a gente tem alguma questão, alguma desregulação, assim, para me deu, né? Algo que não está bem dentro da gente e que muitas vezes afeta o nosso estado emocional.
né? Se a gente vê até as próprias variações hormonais, nós mulheres temos muito esses altos e baixos, o quanto a nossa variação hormonal, que é absolutamente química, química do corpo, afeta a nosso estado emocional e a nossa psique. É Então, verdade. trabalhar e cuidar do nosso corpo com alimentação, com exercício, e trabalhar e cuidar da nossa mente, né? Fazer higiene mental, assim como a gente toma banho, também higienizar os nossos pensamentos, né? Dar aquele, vou tirar essas preocupações porque não tem por que ficar pensando nisso, isso só me traz ansiedade, né? Estar em presença é muito importante, né? Sim, com certeza. E a gente fala muito do físico, da saúde, mas a gente também trabalha ao lado da essência, da espiritualidade, né? E tem até mesmo a Carol Portela, que trabalha com isso, porque o amor também é energia, gente. Então, essa espiritualidade prática, terapias energéticas, é uma reconexão consigo mesma que você tem que impacta literalmente no seu posicionamento, no que você acredita, não é? Acredito que a Danúbia traz bastante isso, né? O que você acredita, o poder da sua energia, toda essa prosperidade que você tem. Verdade, Júlia. Isso é uma coisa que eu trabalho, né? E como eu citei mesmo dentro, né, do eixo 26, né, a importância da energia ali. E para isso, né, que foi um critério de escolha minha, a gente precisa cuidar do nosso lado espiritual. E espiritual que eu falo na íntegra, em todos os sentidos, porque ele é transmitido, mesmo sem você saber, e é sentido inconscientemente, né? Então, a questão de você cuidar de si, do teu lado energético e espiritual, ele traz como valor ali, gera conexão e traz verdades dentro de marcas, que atinge também mesmo no formato como eu te falei, né? Se a pessoa não está bem ali, opa, cadê meu alinhamento energético ali? O que É. eu estou precisando, né? Aonde eu vou me recorrer? E todos nós precisamos. Independente do nível de negócio que você esteja, de quantos anos de experiência, né? Eu falo que a Cris ela é uma mentora constante em nossa vida. As pessoas que soubessem o ganho que elas podem ter nos negócios, né? Evoluindo ali com uma maior verdade, ia fazer aquelas mentoria contínua, sabe? Anual, de pacote anual aqui com a Cris. É verdade, Porque é entra para o verdade. lado de negócios. Às vezes as pessoas Claro. elas não vê o que falta, Júlia. Eu vejo assim uma clareza. As pessoas estão muito assim. Não, eu não vou me perder meu tempo aqui porque eu preciso para trabalho, eu preciso faturar. Mas, gente, você não vê que isso daqui impacta no seu faturamento, no seu negócio, Não, com certeza. né? E você vê que é muito propósito, né? Porque, assim, tem uma moça que eu conheço, uma querida, chamada Maria da Luz. E ela sempre trabalhou com artes gráficas de papelaria criativa mesmo. E aí ela foi se descobrindo, foi entendendo melhor o que ela gostava, o que ela queria fazer de verdade. E hoje ela criou a Bem Luz, que trabalha com papelaria católica personalizada. E aí ela entrou com fé, o propósito dela e toda a materialização do amor, né? Em tudo que ela faz. E eu que sou católica, eu vejo muito, né, esse trabalho que ela faz, assim, que é verdadeiro. Ela traz realmente a essência dela, que a gente traz bastante quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, né? Acredito que todas nós trabalhamos aqui com o que a gente gosta, senão a gente não ficaria falando horas e horas sobre o que a gente faz, né? Exato, até por isso que nasceu, né, essa campanha aqui, esse podcast, para a gente trazer clareza mais às pessoas a pensar fora da caixa, né, e saber a importância que no dia de celebrar o Dia dos Namorados, não é só Dia dos Namorados, é o meu dia, é o dia do amor, é o dia meu e da minha amiga que eu amo, é o meu dia entre família que eu amo. E se eu no dia eu não tiver ninguém, por que eu não vou ali, ó? Sirva um vinho para mim e eu mesmo estou celebrando a minha vida, o meu bem-estar,
o meu sucesso mental e a forma como que eu estou conquistando as minhas coisas, né? Então, quando a gente fala de papelaria criativa e ainda mais de religião, aí ela faz todo o sentido ali, principalmente para o público que ela atua, né? A Sim, falar de amor dentro de exatamente. religião, você tem ali um mercado gigante para explorar isso, e principalmente no dia das celebrações. Gente, a Dana me falou de um assunto que é negócios, né? Aqui todas são empreendedoras, então não teria como a gente falar um pouquinho sobre isso. Porém, quando a gente fala sobre estratégia, estratégia de posicionamento, trazer toda essa energia que você tem, todo esse sangue no olho, né, para o seu negócio, a gente também fala sobre negociações. E a gente pode pensar que essas negociações precisam ser feitas com ética, com ciência. E a Lene trabalha com essa auditoria, essas negociações estratégicas, ela que é consultora, né? Acredito que vocês possam falar melhor disso do que eu em negociar, em negociação. Uau, eu acho que já caiu o exemplo que eu dei no meu início, né? A experiência que eu tive, né, sobre o amor que sustenta. Exatamente isso. A Lene, ela está lá em Londres há muitos anos e ela faz consultorias estratégicas ali para principalmente brasileiros que vão abrir negócios, empresas. Ela faz toda a parte de estratégia, de pesquisa de mercado. E de que forma que traz isso? A ética. Porque quando você vai, e a forma um pouco que a Cris abordou, você vai com aquele medo. Não existe, você tem medo. Você vai com aquela insegurança. Será que eu estou fazendo certo? Será que esse é o caminho? Né? Se nós temos aqui dentro do nosso país de origem, você imagina quando a gente está fora, Não, né? Sem a com gente ter certeza. vivido ali. Então vai, quando você tem alguém para estar mediando um negócio para você, né? Que você confia, que tem ética e que você trabalha ali, você sente a questão, né, dos valores, sente da empatia. Eu falo que não tem empatia sem amor. Então, É. se em um momento a pessoa demonstrou que ela se colocou no teu lugar, se ela compreendeu aquilo ali, ela tem amor. A E, primeira forma de você identificar se ela tem amor nos negócios dela. e olha que E legal, aí né? isso, A Lene, Lene, ela é de outro país, ela se conecta com mulheres brasileiras, né? Então tem toda essa conexão, porque quando a gente fala de negócios, de protagonismo feminino, a gente pensa muito que hoje em dia é uma pauta que traz bastante aí no meio dos empreendedores, das empresárias, porque antes a gente não tinha esse poder de fala, né? Principalmente as mulheres. E eu gosto de destacar que na mentoria Protagonistas da Maísa, a Maísa Dores, todas nós conhecemos, uma querida, já foi entrevistada aqui no podcast, ela traz isso muito forte, né? Do protagonismo da mulher. E quando a gente trabalha isso dentro da mentoria, é algo muito gratificante, porque além da gente se conectar com pessoas que estão ali ao redor do mundo, a gente também trabalha esse desenvolvimento, essa identidade que a gente tem, né? A Cris participa também. Cris, o que você pensa sobre isso? Nossa, eu acho maravilhoso, porque o trabalho, esse tipo de trabalho que ela desenvolve, também leva muito para a nossa história pessoal, né? Eu sou consteladora familiar e eu sei o quanto é importante a gente honrar a nossa história, porque ela é a nossa força. Se a gente olha para trás e a gente não, vamos dizer assim, não aceita o que aconteceu, não aceita a nossa família, não aceita o que houve, a nossa vida não flui. Porque são as nossas raízes, assim como as árvores. Eu sempre falo, eu gosto de fazer sempre esse tipo de comparação, que nós fazemos parte da natureza. E a natureza, ela nos apresenta os caminhos para nós vivermos bem, para nós vivermos em harmonia. Se você olha para uma árvore, para uma planta, qualquer que seja, tem raízes. São as raízes que levam os alimentos.
uma árvore crescer, para uma planta crescer, para até que um dia saia um fruto ou uma flor desabroche. E a nossa família, os nossos ancestrais, a nossa história são as nossas raízes. Então, esse trabalho do protagonismo que você comentou da Maísa traz muito isso. Né? A gente, através da nossa história, usar isso como força para a gente se posicionar, seja no nosso mercado, na nossa marca, na nossa profissão. E assim a gente tem que fazer com tudo na vida. Né? No meu trabalho de constelação é a mesma coisa. É a gente saber se posicionar nos nossos relacionamentos, a gente saber se posicionar em relação a coisa que a gente vai vivenciar na nossa vida. Quando a gente está no nosso devido lugar, a gente fica, além de forte, a gente fica em paz. É uma coisa assim impressionante como faz diferença você ocupar o seu verdadeiro lugar na vida. Não, e olha que legal, né? Você descobrir, né, esse posicionamento que você quer. E o amor, vamos pegar um outro lado do amor, né? O amor, ele é conexão, consciência, esse posicionamento que a gente trouxe. Porém, o que acontece quando ele falta? O que a gente faz quando ele falta? Como que vocês analisam, esse lado do amor? Eu olho para um amor que está doente. O amor que falta, na verdade, ele não é que falta, ele está ali, mas ele está truncado. Imagina assim, imagina um rio que flui e que em algum momento vai desaguar lá no oceano. Aquele amor que, entre aspas, falta, ele só está entupido. Aí você coloca, imagina que você colocou um monte de pedra ali e começa a não deixar aquela água do rio represar. Né? Ela vai sair assim, um fiozinho para cá de água, outro fiozinho ali de água, vai dar aquela sensação de falta. Ao invés de ver aquele amor abundante, é amor em pedacinho aqui, outro pedacinho ali, um fiozinho ali. Mas vai chegar uma hora que aquilo vai adoecer. É impossível. Uma pessoa que não vive, né, não permite que esse amor flua, a vida dela emperra. A vida dela não vai para frente, não flui, seja em relacionamento, seja no trabalho, seja na sua, você com você mesmo, na saúde, na sua vida financeira, algo ali vai sofrer as consequências. Então, para mim, essa falta de amor nada mais é do que um amor que está preso, está entupido, está ali, não está conseguindo fluir, porque o amor, ele é tudo que tem no universo, né? O universo, ele é feito dessa energia, essa energia que sustenta tudo. Então, para mim é isso. Que lindo. E para você, Danúbia? Quando eu vejo a falta do amor, é o problema do mundo. É o problema de tanta violência, é o problema de tanto egoísmo, egocentrismo, é o problema de você ultrapassar o outro, o problema de você menosprezar também as pessoas que estão à sua volta ou dentro de negócios ou convivência. Por isso que eu tenho muito aquilo da questão do amor, né? É o problema e a solução do mundo. Mas hoje nós temos muita falta de amor, falta. E eu acho que é muito até de compreender o que é o amor, sabe? As pessoas hoje, eu vejo assim que mesmo casais, questão de agressão no relacionamento, e não é só agressão física, é verbal. E outra situação, no meio dos negócios e das amizades também, de mulheres. Como mesmo até a empresa apoiadora aqui, a KR7, de treinamentos, que ela trabalha a questão do bullying. O bullying é o bullying entre mulheres. E que isso começa de mãe para filho. E aí? Aí eu venho uma curiosidade que eu quero até passar aqui e perguntar para a Cris. Cris, existe uma pessoa que não tem amor? Fala assim, não, essa daqui não tem sentimento de amor, essa aqui é totalmente fria. Ou não? Como que se identifica isso, essas atrocidades, né? Existe a psicopatia, né?
O psicopata é um exemplo de uma pessoa que não tem sentimento nenhum, né? Ele não se comove com a dor do outro e por isso ele comete barbaridades, porque ele não está nem aí, né? É uma doença e infelizmente tem muita gente, né, por aí que a gente percebe, né? Porém, é uma doença tratável se você, como mãe, se dá conta desde que o seu filho é pequenininho, porque até os 7 anos é possível ser trabalhado. Se você percebe que o seu filho é um filho que eventualmente não tem essa sensibilidade em relação, sei lá, pega um bichinho, arranca as patinhas, acha aquilo super divertido, estou falando qualquer coisa aqui, né, que me vem assim à mente. É um sinal de, opa, pera lá, calma aí, né? Deixa eu estar atenta aqui ao que está rolando, porque isso pode ser melhorado, isso pode ser ensinado enquanto pequenininho. Aquela mãe chegar e falar: meu filho, olha só, é um ser vivo. Se eu pegar e puxar teu braço, beliscar isso aqui, vai doer, né? Dá lá uns beliscõezinhos ali, dói, não dói? Então é isso que esse bichinho está sentindo, é isso que esse ser está sentindo. Então a gente só faz com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então é um trabalho que pode ser feito, mas até os 7 anos de idade, mais ou menos. Que Depois disso legal, é né? muito difícil. Isso é É uma muito difícil. curiosidade muito interessante. E você falou dos beliscos, eu já lembrei da minha mãe. Óbvio, né, gente? Porque quem não levava uns beliscos na infância, mas tá tudo certo. Eu gosto de pensar que tem o amor maior, que é esse amor de mãe, né? Eu tenho um super orgulho da minha mãe, a Marilei Schiave, ela que tá ali há mais de 30 anos como porta-voz da cidade, é jornalista, e hoje ela tem o programa da Marilei, que é um negócio dela que ela criou no ano passado, ela tirou do papel, ela tomou esse posicionamento como empreendedora e hoje ela trabalha aí na comunicação que dá voz a histórias reais, traz o amor também aplicado ao mercado e ela também trabalha muito com a parte política, né? E então quando a gente pensa em política, a gente já fica com o pé atrás e ela traz isso com muita naturalidade, muito amor nos olhos mesmo. Então eu sou super fã do trabalho dela. A Cris, eu sei que é mãe, né? Tem um amor também pelos filhos. Eu lembro quando você comentou que a sua filha estava indo se mudar, estava indo estudar, né? Tem todo esse desapego, não é mesmo, Cris? Muito. E como é importante a gente fazer esse movimento interno de soltar os filhos para eles voarem, né? Porque a gente bota filha para o mundo mesmo. A gente tem um papel fundamental de educá-los até né, uma certa idade, mas chega uma hora que a gente tem que soltar. E essa é a prova do verdadeiro amor, né? O verdadeiro Exato. amor é Uhum. você permitir que o outro voe, que o outro Sim. conquiste, que o outro realize, que o outro prospere, que o outro cresça. É da linha. E ele sempre vai saber que você está ali, ó, né? Na hora que ele quiser, ele vem e tem você ali como porto seguro. E eu diria que isso é para qualquer relação. É para qualquer relação. Não é só pai e filho, mãe e filho. Relacionamento também. A gente querer que o outro fique ali para nós, né? No sentido de apego, disso, aquilo, não. É você confiar e querer o melhor para o seu parceiro. Querer que o seu parceiro cresça, que o seu parceiro, né, se fortaleça. Porque ele fazendo isso, você dando esse amor a ele, ele vai te retornar também o maior amor do mundo. Ele vai te vamos dizer, lidar com você da mesma forma, com respeito, confiança, né? E sempre te estimulando a crescer também, como ser humano, como pessoa, como profissional. Essa parceria ela é muito importante. Com certeza. Exatamente.
Gente, que troca rica, né? A gente teve aqui. Eu tô adorando, porque a gente fala de um assunto tão leve e ao mesmo tempo tem tantos braços dentro do tema amor, né? O lado positivo, o lado negativo, tem o lado bom, o lado ruim, tem os prós e contras de amar muito alguém, por exemplo, porque a gente também sofre ali por amar muita pessoa, que nem a gente acabou de comentar. Então, eu fico muito feliz da gente estar fazendo esse amor que sustenta, essa campanha que não é apenas uma campanha, é uma escolha, é uma relação. A gente está no mercado, mas também de uma forma decidida de existir, com essência, com propósito. Estou muito animada por estar aqui com a Danúbia, com a Cris, tendo essa troca incrível sobre o amor, porque nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, hoje é Valentine's Day e a gente celebra isso com muito carinho, não é mesmo, meninas? Muito, muito. Eu que estou aqui nos Estados Unidos, eu me encanto de ver essa diferença que existe em relação ao Brasil, que apesar de no Brasil também ser muito gostoso, a gente celebrar o amor do romance, né? Mas a gente realmente celebrar todo e qualquer tipo de amor, isso sim é celebrar o amor, né? A gente celebra o amor que a gente tem pelos nossos pais, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, por a gente mesmo, né? Meu Deus, como é importante a gente se valorizar, a gente se amar e celebrar a nossa vida. Porque não existe nada mais importante do que a gente estar aqui, vivo, presente, né? Trabalhando isso aqui internamente, porque quando a gente está com isso aqui tudo pleno, a gente transborda isso para todas as pessoas ao nosso redor. Lindo. Danúbia, quer fazer mais alguma mensagem aqui para o pessoal que está nos ouvindo? Que nesse dia podemos celebrar o amor próprio e o amor ao próximo. Que pegamos o nosso vinho, o nosso espumante, a nossa água e nos demos o valor que nós temos, principalmente, em primeiro lugar, o amor próprio. Quem não tem amor próprio não ama o próximo. Um brinde, Vamos então. desenvolver e celebrar o amor. Hoje é nosso Queria dia. só fazer um complemento, um complementozinho, um amor de alma, né? O nosso amor, o amor que existe aqui como espírito, como luz que tem em mim, tem em cada uma de vocês, tem em todas as pessoas do planeta, e nós somos todos os mesmos, a mesma essência. O que diferencia é só que alguns ela está mais apagadinha e outros está ali, vibrando, pulsando. Então, que a gente busque esse amor, busque a gente se iluminar, porque a gente se iluminando, que a gente ilumina todo mundo. Saúde, então, um brinde. Saúde. E Gente, possamos, muito com obrigada. essa campanha, trazer mais consciência, trazer mais expansão de mente sobre o amor. Esse é o nosso propósito, né? Né, Júlia? Levar aí essa mensagem ao maior número de pessoas. E quem se conectar com a gente, vem com a gente. Vem junto. Essa campanha, o amor que sustenta. Negócios também. Nossa, sim, tem que ter muito amor para tudo que a gente faz na vida, né? No nosso dia a dia, para não ficar apenas no automático ali. E eu tô muito feliz de ter feito esse episódio com vocês, esse episódio pro Valentine's Day, para nossa campanha O Amor que Sustenta. Agradecer todas as marcas que também acreditam no amor, que trabalham com muito amor durante essa época, e em todos os tempos, né? Porque o amor tem que estar no nosso dia a dia. Então, para quem está nos ouvindo, curte, comenta, me fala o que você achou, manda mensagem para a Cris, para a Danúbia, siga a gente nas redes sociais, se inscreva no YouTube e para quem quer mandar uma mensagem, onde que você pode achar vocês aí, meninas? O meu vocês podem me achar pelo Instagram, Cris Betâmio. E lá vocês vão conhecer um pouquinho do meu trabalho e também pelo meu direct, que também está lá no Instagram. Perfeito. Bom, o meu a mesma coisa. Eu amo conexão, amo pessoas. Podem me mandar mensagem, vamos conhecer, vamos marcar um café virtual através ali do Instagram da Núbia Helms.
H-E-L-N-I-C-H, que eu já falo de cara porque ninguém consegue escrever. Então, manda aí, entra a mensagem que terei todo o prazer de responder e te conhecer e conhecer a sua história. Vamos fazer amor com conexão, consciência e posicionamento. Meninas, muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Pode Virar Referência.